Amém. Senhor Jesus. Fica um pouquinho em pé, irmãos. Amém. Pega a sua Bíblia também. Invocando o Senhor, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Números 27, versículo 15. Amém. Números 27 e 15. Amém. Essas foram as palavras de oração de Moisés, né, ao Senhor, depois que o Senhor disse para Moisés que ele não entraria na boa terra. Entendeu? Só para você saber o contexto, né? O Senhor falou: Moisés, você não vai entrar. Aí Moisés, qual foi a oração dele ao Senhor? Nossa, que negócio é esse? Então, esse povo, né, se acabe? Não, vamos ver o que ele orou. Amém? Vamos ler juntos? Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Amém. Vamos orar aí? Amém. Amém. Esse primeiro aperfeiçoamento com os irmãos das igrejas do estado de Goiás, né? Juntamente com os irmãos das igrejas do Distrito Federal e em torno. E nós começamos a ter esse tipo de aperfeiçoamento no semestre passado. Nós vimos uma grande necessidade na nossa região, como o Vitor falou. A nossa região 1 ela é gigantesca. Os irmãos do SEAP tiveram pouca oportunidade. Quantos quilômetros vocês viajaram? 3 dias para ir, né? Saíram de Brasília, foram até Rio Branco, Acre, e voltaram, né? Passando, só para ter um pouquinho da sensação do tamanho dessa região. É grande, sabe? E imagina, irmãos, como cuidar de uma região tão grande. Então surgiu um forte sentimento entre os cooperadores de fazermos aperfeiçoamentos a cada semestre em uma dessas micro, mega regiões.
podemos falar assim, né? Porque a nossa região, geograficamente, é tudo grande. Você pega DF Goiás, é muito grande. Eu tive no início do ano lá na região 4, né? Que foi da Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Então eles falam, irmãos, a nossa grande região, eu fiquei olhando para eles assim. Rapaz, grande Pernambuco. Olha, de Pernambuco até Natal são o quê? Acho que 3, 4 horas, né? Hã? 900? Da sua cidade de Petrolina até 900 quilômetros. Então, seria vamos dizer assim, extremos, né? Petrolina até Natal. Imagina, 900 quilômetros é a grande região deles. A nossa, os irmãos andaram 3.100 só num sentido. Fora, se for para Roraima, na Boa Vista. Vamos voltar que é melhor. Só a gente fala isso com você porque, irmãos, essa é a nossa região, amém? Amém. E nosso coração precisa ser do tamanho da região. Amém. E saber que o que acontece na nossa igreja afeta toda a região. E o que acontece em toda essa região afeta a nossa igreja. Então nós estamos falando isso para os irmãos porque nós não temos essa consciência. Senão a gente vai ficar aqui só patarando a nossa rotina, esquecendo que nós estamos dentro de um contexto, né, dessa grande região. Então surgiu esse sentimento de, para alguns cooperadores, eles cuidam mais de determinadas regiões dessas, né, que visitam mais, eles têm tempo, eles podem visitar mais. Mas nós sentimos que havia necessidade de ter um aperfeiçoamento com os irmãos, incluindo o maior número de cooperadores possível nesse aperfeiçoamento. Inclusive hoje só não há outros cooperadores aqui, porque a nossa pequena região 1 está tendo um evento lá em Manaus com o irmão Miguel Marcos. Então os cooperadores da região 1, né, o Narciso, o Natal, o irmão Lino, eles foram para Manaus para estar ali com o irmão Miguel Marcos, onde está tendo uma série de comunhões para casais, pais e conferências. Então, por isso que os irmãos não puderam estar aqui. Mas nós temos que enxergar, irmãos, essa grande necessidade que nós temos. Bom, então, no semestre passado nós tivemos no Mato Grosso, que é uma das nossas mega regiões, né? É o estado todo, só de Cuiabá até Alta Floresta, está quanto? 820 quilômetros. Então é dentro de um estado tem isso. Né? Então, é difícil cuidar do estado do Mato Grosso? É difícil, né? Aí tem Barra do Cárcere na ponta, tem lá Sapezal, Campo Júlio na outra ponta. Irmãos, são eixos que estão sendo alcançados. Então nós tivemos um aperfeiçoamento lá, nós tivemos a presença de 70 irmãos, né? De todo o estado do Mato Grosso. E nós tivemos uma série de reuniões com esses irmãos. Acho que foram 20 igrejas representadas em torno disso, né? Só do Mato Grosso. Só com o encargo de ajudar. O próximo semestre nós esperamos que esse aperfeiçoamento vá para a região, a mega região de Rondônia e Acre. Para poder dar um jeito, né, irmão? Nós precisamos cuidar das igrejas. Deus nos colocou esse encargo de cuidar e servir as igrejas. Amém. Então, e depois no outro semestre nós vamos para a região de Amazonas e Roraima. Então nós esperamos e depois voltamos o ciclo. Vamos voltar de novo para o Mato Grosso, DF Goiás. É o que nós vemos, é o que nós podemos hoje. Claro, se o Senhor levantar mais obreiros, ó Senhor Jesus. Amém. Né? Provavelmente isso vai poder ser melhor administrado. Mas por enquanto é o que as nossas pernas conseguem alcançar. Então, para esse aperfeiçoamento, nós estamos fazendo aqui, né, em Goiânia dessa vez, e graças a Deus pelo todo o apoio dos irmãos da igreja de Goiânia, a cooperação dos irmãos de Anápolis aqui, e ter esse lugar, né, nos acolheu. Quanto o Alex ou não? Bom, né? Cara, muito agradável. Então, qual que é a nossa programação para esse aperfeiçoamento? Nós vamos ter 5 reuniões. Hoje de manhã, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite e domingo de manhã. Sendo que nosso objetivo aqui é ajudar os irmãos e aperfeiçoar os irmãos das igrejas DF e Goiás em, vamos dizer assim, 5 aspectos. Primeiro é na questão espiritual. É o
aperfeiçoamento de líderes. Esse é o aperfeiçoamento para irmãos responsáveis e de serviço. Nós vamos colocar assim, talvez nem ninguém saiba, eu nem sei se eu sou irmão responsável, se eu sou irmão de serviço, então agora nós vamos descobrir essas coisas, tá bom? Mas a princípio é um aperfeiçoamento para a liderança, para quem tem um coração como esse que é apresentado aqui em Números. O coração de Moisés e o Senhor falou: o povo de Deus não pode ficar sem liderança. Vamos falar, o povo de Deus não pode ficar sem liderança. Então nessa hora, irmão, nós estamos diante do Senhor nos esvaziar, porque por um bom tempo deixa as coisas irem e tal, mas a Bíblia não mostra isso. O Antigo Testamento mostra a liderança, no Novo Testamento há liderança, e nas igrejas precisa haver liderança, e principalmente uma liderança que seja modelo do rebanho. Aqui fala, ele é alguém que sai e ele é alguém que entra. Então ele é alguém que faz. E segundo, ele é alguém que leva os outros a entrar e leva os outros a sair. Então ele não faz sozinho, ele leva outros a fazer. Esse é o princípio da liderança. Ele é um exemplo em fazer e ele é um exemplo em levar outros a fazer também. Então a preocupação de Moisés é: Senhor, precisa de levantar alguém. Amém? Amém. Então esse é o aperfeiçoamento para líderes. Então nosso encargo aqui hoje de manhã é falar sobre o aspecto espiritual. Hoje à noite vai ser sobre o aspecto humano e administrativo. Amanhã cedo nós vamos ter um tempo específico para falar sobre o ministério da palavra. Ajudar os irmãos na questão de como ajudar nas igrejas, como ministrar nas igrejas, como preparar a palavra nas igrejas, porque sem a palavra, irmãos, nós vamos levar os irmãos para onde? Não é? Então uma liderança precisa saber entrar na palavra, cozinhar a palavra, preparar a palavra para apresentar para a igreja. Amém? Amém. Tudo começa com a palavra. No princípio era palavra, era o verbo. Tudo começa ali. Então no nosso meio nós temos que ver isso. Então vai ter uma reunião só para isso. Ela estaria junto com os outros aspectos do ministério, do serviço oferta, mas nós sentimos para esse aperfeiçoamento dar uma ênfase especial ao ministério da palavra. Nós não sabemos como estão as igrejas aí, mas uma igreja com o ministério da palavra forte vai produzir uma igreja saudável. Amém? Amém? E depois disso, na sábado à noite, vai ser sobre o ministério do serviço e o ministério das ofertas. Então, vou ter uma comunhão com vocês sobre essa questão. A questão do serviço da igreja, incluindo os encargos atuais, né? De envolver jovens, levantar novas pessoas para servirem, e também a questão dos sócios evangélicos. Então nós vamos trabalhar no sábado à noite. E domingo de manhã, o quinto aspecto que nós sentimos de aperfeiçoar os irmãos dessa vez é a relação igreja-obra, ou obra-igreja. Existe alguns irmãos não têm nem ideia do que seja isso. Alguns irmãos têm um conceito errado do que é isso. Alguns irmãos separam tanto a igreja da obra que vê a obra como inimiga dele. Né? Então nós vamos ter uma comunhão específica para falar sobre a relação obra-igreja. Amém? Amém? Então, e nós vamos ter hoje à tarde vai ter lazer. Amém? Amém? Vamos ter um tempo aqui para os irmãos se conhecerem, para socializarem, né? Quem não conhece, ter um pouquinho de comunhão. Enquanto isso, outros irmãos também estarão chegando. E amanhã à tarde, no período da tarde, vai ter lazer, tá bom, irmão? Vocês deixaram família, deixaram esposo, filho, para vir para cá, ficar com um monte de homem aqui, para quê? É para ser aperfeiçoado, não é não? Você que precisa ser aperfeiçoado ou não? Amém. Então amanhã à tarde vai ter um período para perguntas e respostas. Para os irmãos, nós sabemos que os irmãos têm as suas dificuldades nas igrejas, tanto questões administrativas, questões de práticas, questões de reuniões, questões de irmãos, de irmãs, situações. Nós vamos separar um bom tempo amanhã à tarde para tratar sobre isso. Então, desde já, os irmãos vão indo aí diante do Senhor, aquelas perguntas que vocês falam: por que eu vou perguntar isso? Então amanhã é um bom momento para você trazer a sua pergunta. De preferência por escrito, tá bom? Mas se os irmãos quiserem se manifestar na hora, também poderão. Então, esse vai ser a abrangência desse aperfeiçoamento. Amém? É um primeiro, não temos aqui a pretensão de abranger tudo, não é? Há muitos outros itens que precisaríamos
e poderíamos entrar. Talvez no próximo aperfeiçoamento nós façamos, por exemplo, mesmo em relação às igrejas, né? As diversas reuniões da igreja, podemos ter um tempo de aperfeiçoar os irmãos disso. Vamos ver como o Senhor vai nos liderar. Amém, irmãos? Então, o nosso encargo é só para vocês terem uma ideia do que o Senhor nos deu para apresentar para os irmãos. Bom, então voltando. Há uma necessidade de liderança. Então Moisés aqui, ele pediu para o Senhor alguém que fosse esse líder, que fosse alguém que estivesse. Irmãos, é engraçado. Ser um líder é um negócio interessante. Muitos querem ser líderes, mas muitos não querem a responsabilidade do líder. Não é verdade? Quem quer ser líder? Eu quero ser líder. Então tá, você vai olhar. A sua responsabilidade diante de Deus é essa. Eu não quero mais. Eu não quero não. Os irmãos falaram de uma experiência que tiveram aí, fizeram um grupo de irmãos responsáveis, né? Posso contar aquilo ali? Foi muito engraçado. Um grupo de. Botaram um monte de nome de irmãos lá, grupo de irmãos responsáveis, todo mundo botando o nome dele. Eu estou lá, tá. E o grupo começou a falar de qualquer coisa. Venda de ventilador, venda de água, tem isso aqui, tal. Você vai falar, vamos mudar. O grupo vai falar. Grupo de irmãos que tratam de assuntos sérios. Aí eu vou eu saio, eu estou saindo. Aí eu também estou saindo, eu estou saindo. Pô, só ficaram 3. Ninguém quer tratar de assuntos sérios. Infelizmente. A nossa tendência é essa. É nos eximir de responsabilidade. Mas há necessidade ou não? Há necessidade de liderança nas igrejas ou não? E saiba, irmãos, a igreja tem a cara dos líderes. A igreja tem a cara dos líderes. Então, irmãos, nós vamos estar diante de Deus nessa comunhão aqui, para falar, Senhor, me aperfeiçoa. Amém? E na liderança há várias porções. Vamos dizer assim, há vários níveis de liderança, nós podemos dizer assim. Então, para ver isso, vamos ver em Êxodo, capítulo 18, aquela experiência de Moisés. Moisés 18:13, vou lendo para os irmãos. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o Senhor de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu senhor: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O senhor de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Vamos repetir essa frase. Tu só não podes fazer. Fala de novo. Tu só não podes fazer. Então você quer ser um líder, mas sabe que sozinho você não vai conseguir. Precisa de um grupo, liderança, precisa de um grupo de irmãos que esteja junto com eles. E esses irmãos também precisam ser aperfeiçoados. Então o que o sogro de Moisés falou para ele? Falou assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Amém? Representa o povo perante Deus. Amém. Representa o povo perante Deus. Então significa que o líder, ele é alguém que carrega o povo diante de Deus. Ele por um lado representa Deus para o povo, mas ele também, quando vai diante de Deus, ele tem que saber: não, eu vou sozinho, não tem como eu com Deus. Você não vai sozinho, não. Você está lá diante de Deus representando o povo. Aí fala: e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Amém? Olha só que rico. Precisa representar o povo diante de Deus e fazer o que também? Ensinar-lhes o caminho que devem andar. Nós temos que ajudar os irmãos no seu viver diário a invocar o nome do Senhor ou não? Sim. Porque você vai conseguir ajudar os irmãos em tudo que eles fazem? Mas se você ajuda eles a invocar o Senhor,
Oh, Senhor Jesus. Eles vão aprender a depender do Senhor, não é? Ensiná-los o quê? A ler a Bíblia, a ler o alimento diário, a ler os livros, a participar das reuniões, participar das conferências. Bom, isso é a maneira de ensinar o caminho que eles têm que andar. E a obra que eles têm que fazer. Que é o quê? Apacentar um ao outro, não vou falar mais disso, cuidar uns dos outros, pregar o Evangelho, não é? Ser o testemunho diante da sociedade, ser luzeiro nesse mundo. Nós temos uma obra a ser feita. Então, um líder precisa orientar a igreja nesse sentido. E as conferências que nós temos, elas têm o objetivo de sempre nos ajudar nisso. O caminho que nós devemos andar e a obra que nós devemos fazer. Vamos repetir essas duas coisas. O caminho que devemos andar e a obra que devemos fazer. Nós precisamos saber como andar e também que nós temos uma obra. Para quê? Para trazer o Senhor de volta. Bom, aí ele mostra as características dessas pessoas. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Mostrando que há níveis de responsabilidade e há níveis de liderança. Uns são chefes de 10. Irmãos, cuidar de 10 pessoas é a mesma coisa de cuidar de 1000? Hã? Esse encontro aqui são 120, irmãos, mais ou menos? Então, a previsão aqui é para 120. E aí? Preparar comida, alojamento, para 120 pessoas, o que vocês acham? Vamos trazer 1000 irmãos para cá. Como é que vai ser? 10 vezes mais. Então, cuidar de 10 é uma coisa, cuidar de 100 é outra. E cuidar de 1000 é outra. Só que no viver da igreja, nós precisamos ter irmãos cuidando de todas essas faixas, ou de todos esses níveis. Quer dizer, por isso que esse é um aperfeiçoamento para a liderança. Há irmãos aqui que têm uma responsabilidade maior. Há irmãos, por exemplo, hoje tem irmãos aqui que têm responsabilidade por toda essa região 1. Se tiver problema na região 1, sabe quem eles vão chamar? Esses irmãos. Ué? Vai chamar você, Mário? Para falar do problema lá do Boa Vista? Não vai. Ou para resolver um problema lá? Se tiver um problema de divisão, de rebelião lá, vai chamar você? Não vai. Vai chamar um grupo de irmãos que tem esse encargo, essa responsabilidade. É algo grande. Outros irmãos têm responsabilidade por um Estado. Não é? Nesse tudo aí. Eles têm uma responsabilidade. Outros têm responsabilidade por uma igreja. E outros irmãos têm a responsabilidade por um grupo familiar. Então, de alguma maneira, nós precisamos aperfeiçoar irmãos em todos os níveis de liderança. Vamos entender isso ou não? Nós temos que enxergar dessa maneira, que foi a orientação que Jetro deu para Moisés. E Moisés praticou. Ele viu que isso vinha do Senhor. Jetro falou: o Senhor seja contigo, né? Deus seja contigo. Quer dizer, realmente nós precisamos de Deus. Amém? Quem precisa de Deus aqui fala: ó Senhor, eu preciso do Senhor. Irmão, uma coisa que quem é líder sabe, ele precisa de Deus. Ele sabe sozinho, ele não vai conseguir. E se você acha que vai, uma hora você vai perceber que você não consegue. Nós precisamos do Senhor. Amém? Amém? Porque o povo é de Deus. Amém? Então, só para deixar claro, porque também não queremos que os irmãos saiam daqui. Eu participei do aperfeiçoamento com responsáveis e irmãos de serviço. Então, eu quero meu diploma. Irmãos, me dê meu diploma, porque eu vou chegar lá na igreja e mostrar na cara dos irmãos: ó, você participou? Então, eu participei. Então, eu tenho direito de voto aqui. Essas coisas ainda não estão tão definidas, irmãos. Agora, nós esperamos que todos vocês tenham um coração de ser líder. Amém ou não? Amém. Líder segundo a Bíblia, não segundo o mundo. No mundo, o líder, ele quer dominar sobre os outros. Não é? Na Bíblia, o líder serve Deus. Amém. Está ali para servir Deus. Amém? Então, no mundo, os líderes pisam nos outros. O líder na vida da igreja está ali para ser pisado. Quem quer ser pisado aqui? Olha, irmãos, o Senhor falou: olha, se perseguir o mestre, o que vocês esperam? Não é?
Alguém que está seguindo o Senhor, quanto mais perto, você vai experimentar os sofrimentos de Cristo a favor do corpo dele. E nós precisamos estar aqui com esse coração. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado para que o seu corpo seja edificado. Vamos falar isso, Senhor Jesus? Eu quero ser aperfeiçoado para que o seu corpo seja edificado. Amém. Esse é o objetivo. Deus vai nos preparando, experiência, e nós vamos passando, né, de um nível daquele que cuida de 10, para aquele que cuida de 100, para aquele que cuida de 500, para aquele que cuida de 1000. E o Senhor, segundo aquilo que Ele trabalha em nós, Ele vai nos confiando mais. Segundo aquilo que Ele trabalhou em nós, segundo também a nossa cooperação com Ele. Tá bom, irmãos? Então, nesse encargo de aperfeiçoamento de líder, primeira coisa, um líder, ele precisa ser chamado por Deus. Ninguém se autopromove, líder. Isso é algo que vem lá de Deus. Deus chama. Por exemplo, no princípio, né, em Levítico capítulo 1. Levítico 1. Olha assim, fala assim. Levítico 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. De onde partiu a iniciativa aqui? Deus. Chamou o Senhor a Moisés. Então o líder, ele é alguém que é chamado por Deus. Deus é que chama. Se Deus não te chamou, não põe a tua mão não. Mas se Deus chamou, você tem que pôr as duas mãos. Amém? Não pode só botar uma. Vamos ver o que dá. Não. Quando Deus chama, Ele espera que o homem coopere. Então Deus chamou Moisés da tenda da congregação e falou: você vai falar isso aos filhos de Israel. E Moisés passou a falar aquilo que ele recebeu de Deus. Então, primeira coisa, irmãos, um líder precisa ser chamado por Deus. Por exemplo, no Novo Testamento, Paulo em Gálatas, ele fala assim, Gálatas capítulo 1, versículo 15, né? Gálatas 1:15. Paulo fala: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Amém? Deus chamou Paulo pela sua graça. Nós somos separados antes, o que Paulo fala aqui para ele se aplica a nós. Nós também fomos separados por Deus antes de nascermos. Vocês creem nisso ou não? Amém. E num determinado momento, Deus te chama. Quem já ouviu o chamamento de Deus aqui? Amém. Irmãos, assumir responsabilidade da igreja, assumir liderança da igreja, louco. Não basta o seu problema particular.